Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão felizes? Amém. Glória a Deus. É muito bom, né, estarmos na casa do Senhor, poder sentir a sua presença. É melhor ainda, né? Mas o Senhor tem mais um pouquinho ainda para nós nessa noite. Amém? Estenda suas mãos para cá, irmãos. Ora por mim, ora pela minha vida, para que o Senhor, Ele, com a sua misericórdia, Ele venha me usar nessa noite. Amém? Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer mais uma vez por estar, Senhor, ministrando a tua palavra, Pai. Eu peço a ti que o Senhor venha crescer e eu venha diminuir, e que eu seja a boca do Senhor nessa noite, Pai. E tudo aquilo, Senhor, que foi ministrado aqui, que venha, Senhor, entrar nos nossos corações e nós venhamos colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos aqui nessa noite. Pai, obrigado, Senhor. Amém? Aplauda o Senhor, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia aí e puder abrir, livro de Abacuque, capítulo 1. Aleluia. Eu quero ler um versículo aqui. Livro de Abacuque, capítulo 1. Aleluia. Capítulo 1, versículo 2. Amém? Passo a ler. Diz assim a palavra do Senhor: até quando, Senhor, eu clamarei e tu não ouvirás? Gritarei por socorro a respeito da violência e tu não me socorrerás. Agora, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: colocar-me-ei sobre a minha torre, irei permanecer sobre ela a fortaleza. Permanecer sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que ele me dirá e que resposta me dará sobre a minha queixa. Amém? Somente até aí. Depois tem mais alguns versículos aqui, mas por enquanto são só esses dois versículos. Aleluia. Glória a Deus. Eu confesso que não está fácil aqui hoje não, irmãos. Mas Deus é bom. Se não fosse assim, eu sempre falo, se não for para dar um frio na barriga, um tremor na perna, eu prefiro não subir para falar da palavra dele, porque daí eu estaria falando de mim mesmo. No microfone aqui não deve estar aparecendo, mas a minha mão está tremendo demais. Glória a Deus. Quando nós falamos aqui do profeta Abacuque, eu quero voltar um pouco de algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração antes de eu entrar nisso aqui. Mas eu quero trazer algo relacionado a isso. Quando a gente fala o profeta Abacuque, não é porque ele profetizou, mas nós vamos entender o que ele fez e o que nós devemos fazer no decorrer do que Deus vai nos ministrar nessa noite. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós passamos por alguns processos na nossa vida. E nem todos os processos eles são mil maravilhas, nem todos os processos são doces. Certa vez o povo ele estava escravizado no Egito. E o Senhor ele levanta um homem para tirar o povo daquele lugar. O Senhor ele levanta Moisés para tirar o povo da escravidão do Egito. O Senhor começa a revelar o que Moisés tinha que falar e o que Moisés tinha que fazer para tirar aquele povo de lá. E até então nós sabemos que Moisés ele vai até Faraó, Faraó endurece o seu coração, vem ali todas as pragas, até chegar um determinado tempo que não tem mais o que fazer, ele se rende e deixa o povo ir embora. E o povo, quando eles estavam caminhando no deserto, durante a noite o Senhor ele mandava uma coluna de fogo, e durante o dia o Senhor ele fazia uma nuvem
Porque todos nós sabemos aqui, acredito que a maioria sabe, que o deserto durante a noite ele é muito frio e durante o dia o sol é muito forte. E o povo tinha essa mordomia que o Senhor colocava sobre eles, que era a nuvem durante o dia para que o sol não castigasse e a coluna de fogo à noite para que o frio não os matasse congelados. E trazendo isso para a nossa vida, nós temos isso na nossa vida hoje. Nós temos o privilégio de desfrutarmos daquilo que eles não desfrutaram. Nós temos o privilégio de desfrutarmos da presença do Senhor na nossa vida. E nós sabemos que ali Moisés ele conduz o povo e chega um determinado tempo, o Senhor fala para Moisés levantar alguns homens, Moisés vai levantar Josué, ele vai ensinar Josué, ele vai instruir Josué, e até um dia em que Deus resolve tirar Moisés. E ele vai dizer para Josué, Josué, assim como eu fui com o meu servo Moisés, eu vou ser contigo todos os dias da minha vida, da sua vida. Uma coisa só eu vou te pedir, que você tenha bom ânimo, seja forte e corajoso. E eu acredito que ele deve ter incluído em alguns versículos a obediência. Você vai ter que ser obediente, forte, corajoso e ter bom ânimo. E eu vou ser contigo todos os dias da sua vida, assim como eu fui com Moisés. E nós podemos tomar essa promessa para a nossa vida. Se nós tivermos bom ânimo, sermos fortes, corajosos e obedientes, nós vamos ter a presença do Senhor todos os dias na nossa vida. Já foi falado aqui na abertura do culto que é para Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Já foi falado na parte da oferta que se nós formos obedientes, o Senhor ele vai suprir aquilo que nós precisamos. E aí Josué ele vai conduzir o povo até a terra prometida, ele vai introduzir o povo na terra prometida. E vai chegar um determinado tempo que Josué ele vai dizer assim, então, não está escrito dessa forma, mas eu vou conjecturar quanto a isso. Então, olha, até aqui eu conduzi vocês, até aqui Deus me instruiu para me conduzir vocês, mas vocês vão ter que decidir quem que vocês vão seguir, porque eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Então Deus usou ali Moisés para tirar o povo do Egito e usou Josué para introduzir ele na terra prometida. E o interessante é que quando esse povo ele estava ali, eles começaram a ser supridos por Deus, crer em Deus, fazer as coisas que agradavam ao Senhor. Mas, como eu disse, na nossa caminhada a gente passa por uns processos que às vezes é bom e alguns processos que não é tão legal. Alguns processos que dói. Porque quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor, a gente acha que vai ser tudo mil maravilhas. As coisas começam a acontecer, a gente começa a ver que as coisas estão acontecendo na nossa vida e a gente às vezes quer mais. E aí chega um determinado tempo e falou assim, Deus permite algumas coisas na nossa vida que é para nos ensinar que nem tudo é tão fácil. Porque nós sabemos que tudo é conquistado conforme a nossa fé, conforme a nossa busca, conforme aquilo que nós cremos, mas existe um processo e existe um tempo determinado para todas as coisas. Existe um tempo que vai acontecer, existe um tempo que nós vamos plantar, depois que nós plantamos existe um tempo para colher, existe um tempo para tudo na nossa vida. Às vezes nós entregamos a nossa vida para Deus hoje e nós queremos ser usados por Deus amanhã. E não é dessa forma. Nós temos que passar um processo de lapidação para nós entrarmos no querer de Deus como Ele quer que a gente seja. E não é fácil a gente passar pelo processo de Deus, passar pela lima de Deus. Dói. Às vezes a gente pensa em parar, pensa em voltar para trás, pensa em desistir. Mas se nós formos olhar todas as promessas que Deus fez para nós, Ele garantiu para nós que estaria conosco todos os dias. A luta ela vem para todos. A angústia ela vem para todos. A decepção ela vem para todos. Mas em tudo Deus disse que estaria conosco. E Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Não importa a aflição que nós vivemos, não importa a luta que nós passamos. Eu não sei qual que é a forma que você entrou aqui nessa noite. Eu não sei qual que é a luta do seu dia. Eu sei das minhas lutas, eu sei das minhas provas, eu sei das minhas
tribulações, mas eu quero te dizer algo: você tem um Deus que cuida de você. Você tem um Deus que fez uma promessa que Ele estaria com você todos os dias da sua vida. Eu tenho um Deus que Ele prometeu isso para mim. Mas muitas das vezes nós desviamos do caminho que o Senhor quer que a gente prossiga. A gente entra em lugares que o Senhor Ele não permite, ou Ele não permitiu que a gente fosse. Aí a gente acha que a gente pode fazer com as forças do nosso braço. E nós muitas das vezes entramos em lugares que o Senhor não quer que a gente esteja. Aí Ele permite algumas situações que é para a gente reconhecer a grandeza dEle. Reconhecer a soberania dEle sobre todas as coisas. E quando nós falamos, quando o povo saiu dali, o povo começou a fazer as coisas que agradavam ao Senhor, vai chegar um determinado tempo que o povo de Israel e Judá, eles queriam fazer tudo o que não agradava a Deus. Eles saem do que agrada a Deus e começam a fazer coisas que eles queriam, dá na telha, dá na cabeça, vou lá e faço, e não importa quem que vai achar ruim, quem que não vai achar ruim, ou o que vai acontecer, ou o que vai deixar de acontecer. Eles começam a fazer isso, e aí alguns dos profetas, eles começam a ver isso, e eles começam a profetizar, eles começam a questionar. Ou às vezes eles começam a se queixar, como diz aqui em Abacuque. As mesmas perguntas que Abacuque fez a Deus, o profeta Jeremias, no capítulo 12. Abre para mim, por favor, Jeremias 12. Versículo 1. Aleluia. Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízes. Porque prospera o caminho dos ímpios, e vivem em paz todos os que procedem aleivosamente. 2. Plantaste-os, e eles enraizam, crescem, dão também fruto, chegando estas à sua boca, porém longe das suas entranhas. O profeta Jeremias, ele vai questionar a Deus. Ele profetiza e nada acontece, e o povo está ali vivendo dissolutamente, fazendo tudo o que quer, e nada que agradava a Deus. E o profeta Jeremias, ele vai questionar a Deus. Justamente, eu peguei esses dois versículos, porque quando Abacuque, ele escreve, ele é instruído a escrever o livro dele, o povo estava prestes a ser cativo por Babilônia. E aí aqui eu voltei em Jeremias, por quê? Porque o Senhor, ele faz uma promessa para o povo que tinha sido levado cativo a Babilônia. O povo estava sendo escravizado, o povo estava sendo maltratado ali. Mas o interessante é que quando ele começa a questionar, ele vê o ímpio ali vencendo as guerras contra os justos. Ele vê o ímpio prosperando e os justos sendo levados cativos. E quantas vezes na nossa vida, às vezes a gente para um pouco, olha para um lado, olha para o outro, e pergunta, fala, mas Senhor, eu estou na igreja, eu estou buscando, eu estou fazendo isso, e fulano de tal não faz nada, e na vida dele está tudo bem. Quantos aqui já fizeram isso? Amém. Às vezes a gente olha, fala assim, não, porque aquele dali não faz nada, está tudo errado, ele faz tudo que não agrada a Deus e está prosperando, eu estou na igreja, eu estou buscando, eu estou fazendo isso, aquilo, e nada acontece na minha vida. Mas todas as vezes que a gente fala que existe um processo na nossa vida, também existe um propósito de Deus na nossa vida. O povo aqui, quando eles foram levados para a Babilônia, lá na Babilônia o Senhor vai usar Jeremias para profetizar no capítulo 29, vai dizer assim, bem sei eu os planos que tenho sobre vós,
planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. A promessa que Deus fez para nós, que nós seríamos abençoados, que nós seríamos filhos de Abraão, que nós seríamos filhos da fé, que nós seríamos abençoados, que nós seríamos multiplicadores. O nós passarmos por luta, nós estarmos cativos, não vai extinguir a promessa que Deus fez para nós. Porque a promessa que Ele fez, Ele selou um plano para a nossa vida. E o plano de Deus para a nossa vida é o que Ele falou aqui para o povo de Jeremias. Para o povo que estava cativo ali na Babilônia. Os planos que eu tenho para vocês não é plano que vocês vão morrer agora. É planos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então os profetas questionaram a Deus, eles perguntam a Deus, por que muitas das vezes nós estamos passando por luta e nós temos medo de perguntar para Deus por que nós estamos passando por isso? Será que nós temos medo da resposta de Deus? Ou será que é uma vergonha de perguntar para Deus daquilo que nós estamos passando? Se nós perguntarmos para Deus, entrar no nosso quarto, dobrarmos o nosso joelho e falar: Deus, por que eu estou passando por isso? E o interessante é que todas as vezes que os profetas eles questionam algo para Deus, eles vão questionar sinceramente. Se nós entrarmos no nosso quarto e sinceramente questionarmos a Deus sobre o que nós estamos passando, o Senhor Ele vai falar conosco. O Senhor Ele vai nos dar a direção. O Senhor Ele vai nos mostrar o caminho que nós temos que seguir. Ele vai nos mostrar o caminho que nós temos que voltar. Ou muitas das vezes Ele vai mostrar o caminho onde a gente errou. E vai falar assim: você errou ali. A partir de agora você tem que ir por aqui. Porque se você voltar lá, você vai errar de novo. E isso acontece na nossa vida. Nós não estamos imunes a isso. Estando na presença do Senhor, nós não vamos estar imunes às tribulações, imunes às lutas do nosso dia a dia. É aí quando Abacuque, ele vai perguntar para o Senhor: até quando, Senhor, eu clamarei e tu não ouvirás? Gritarei por socorro a respeito da violência e tu não me socorrerás. Mas isso aqui, Abacuque, ele estava vendo a aflição do povo de Judá. Não é que isso estava acontecendo na vida dele, ele estava vendo a aflição do povo e ele vai começar a questionar a Deus. Por que o ímpio está prosperando sobre os justos? Por que até quando eu vou buscar, até quando eu vou orar, até quando eu vou clamar e o Senhor nada vai fazer? E o interessante é que quando o Senhor fala para Abacuque que ele vai enviar os caldeus, Abacuque, eu acredito que ele se entristece, porque ele era um homem justo, e ele questionando por que os ímpios estavam vencendo os justos. E aí o Senhor ele vai enviar, ele vai permitir que os caldeus, que os babilônios ali, eles vão de encontro, só que eles eram os ímpios, eles iam destruir Judá. Mas como Deus tinha um plano para o povo que estava cativo, quando Jeremias profetizou, Deus ele tinha um plano na vida de Abacuque, e um plano pelo qual Abacuque estava questionando. Quando ele questiona a Deus ali aqui no capítulo 2, ele fala assim: colocar-me-ei sobre a minha torre, e irei permanecer sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que ele me dirá e que resposta me dará a minha queixa. Ele, o Senhor, me respondeu e disse: registra a visão, grava sobre tábuas de pedra, a fim de que todo aquele que passasse correndo possa ler. Porque a visão irá cumprir-se em um tempo determinado, e se apressará para o fim, e não falhará. Se demorar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. O que o Senhor está querendo dizer para mim e para você? Independente da luta que nós estamos passando, independente da guerra que nós estamos enfrentando, nós precisamos esperar, ser fiel e ter paciência. Porque o Senhor ele quer fazer na nossa vida, mas Ele quer ver primeiro aonde está o nosso coração.
Ele quer ver primeiro aonde está a nossa vida. Porque se a nossa vida estiver ligada no mundo, nós vamos passar várias vezes. Aqui ele fala para Abacuque escrever numa tábua, para que o povo passe, nem que passe correndo, o povo ia ver. Muitas das vezes, se nós não estivermos ligados com o Senhor, se nós não estivermos ligados ali com Ele, nós vamos passar pela tábua e nós não vamos ler o que está escrito na tábua. Nós passamos por aflição, passamos por lutas, mas nós não vamos, muitas das vezes, procurar aqui a resposta para nós. Nós vamos procurar a resposta em outros lugares, ou em alguém, ou em pessoas nós vamos procurar. Sendo que a nossa resposta, ela está tudo aqui dentro. Está tudo aqui dentro a nossa resposta. E o Senhor, Ele vai responder, Ele responde para Abacuque isso. Mas o que Ele estava querendo dizer, o que Ele estava querendo ensinar a Abacuque, e o que Ele quer ensinar eu e você? Ele quer ensinar que Ele é soberano sobre todas as coisas. Que Ele tem o poder de todas as coisas. Ele tem o poder de dar, de tirar. Ele tem o poder de dar vida. Ele tem o poder de tirar a vida. Ele tem o poder de mudar a situação. Ele tem o poder de um piscar de olhos, fazer o rico tornar pobre, fazer o pobre tornar rico. Ele tem o poder sobre todas as coisas, sobre a nossa vida. Basta a gente entender realmente e reconhecer quem Ele é. No livro de Jó, capítulo 21, versículo 7. Abre para mim, por favor. Aleluia. A gente sempre fala que Jó também, ele questiona Deus sobre tudo que ele está passando, sobre o que ele está vivendo. E eu peguei somente um versículo que se baseia nisso, ou tem alguma coisa a ver com o que eu estou falando aqui também hoje. Da gente, muitas das vezes, questionar o porquê e para que nós estamos passando aquilo. Jó 21, 7. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem, ainda se robustecem em poder? Na minha tradução diz assim: por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? É que nem eu falei, às vezes a gente olha do nosso lado e a gente vê o ímpio prosperando e ele cada vez mais se fortalecendo, cada vez mais prosperando, e a gente às vezes nos questiona o porquê disso. Mas o Senhor, Ele queria ensinar Abacuque, e Ele quer nos ensinar que a prosperidade, ela não vem do homem. A prosperidade, ela vem de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas que foram feitas é dele. Tudo é dele. A prosperidade é dele, a honra é dele, a glória é dele. Tudo vem dele. Então, se eu e você, nós nos posicionarmos como atalaias, como filhos de Deus, nós vamos viver o melhor de Deus, o que Ele tem preparado para nós. Nós queremos viver, eu falo, nós, a igreja em geral, nós queremos viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E qual que é a boa vontade, a boa, agradável e vontade perfeita de Deus para a nossa vida? É que nós estejamos alinhados, alicerçados na palavra dEle. A pastora ministrou aqui, enquanto a gente tiver firmado, ministrado na palavra do Senhor, nada vai nos abalar. Pode vir a luta, pode vir a aflição, pode vir tudo. Enquanto o reino estiver em primeiro lugar na nossa vida, a justiça estiver em primeiro lugar na nossa vida, o inimigo não vai conseguir nos parar. O inimigo, ele não vai conseguir nos frustrar, porque nós temos um Deus que fez uma promessa: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. As outras coisas, o que é? Muitas das vezes é o que nós precisamos no nosso dia a dia, que é o nosso alimento, a nossa roupa. Tudo que nós precisamos no nosso dia a dia, o Senhor vai suprir para nós. Pode vir mais coisa? Pode. É consequência daquilo que nós acreditamos, naquilo que nós cremos e naquilo que nós buscamos. Aí o interessante é que no capítulo 3 de
Abacuque vai dizer, ele vai fazer mais ou menos o que a pastora fez aqui. Cadê os incendiários? Vem aqui na frente. No capítulo 3 ele vai dizer assim, a oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Senhor, tenho ouvido as tuas declarações e sinto temor. Aviva os teus feitos e com o passar dos anos torna-os conhecidos em tua ira. Lembra-te da tua misericórdia. O que ele está querendo dizer aqui? Senhor, aviva no nosso meio de novo aquilo que foi avivado lá atrás. Aviva de novo no nosso meio a sua obra. Aviva, Senhor, no nosso meio de novo aquilo que o inimigo tentou apagar. Aquilo que o povo não acreditava mais. O Senhor, Ele mudou a vida das pessoas, Ele colocou as pessoas num lugar onde manava leite e mel, o povo reclamava, o povo começou a se desviar da vontade de Deus, começou a fazer tudo o que queria, e aí entra um homem e questiona a Deus o porquê de tudo isso, e o Senhor, Ele fala assim, não, espera aí, tenha fé, que o plano que eu fiz, o plano que eu prometi para o meu povo ainda não morreu, vai se cumprir num determinado momento. Então o plano que Deus tem para a nossa vida, o inimigo ele não vai matar o plano de Deus na nossa vida. Mas nós precisamos ser avivados todos os dias pelo Espírito Santo. Nós precisamos nos render todos os dias pela palavra do Senhor. Vai dizer mais no capítulo 3 mesmo, a oração de Abacuque, eu vou ler até uma parte aqui. O poderoso Senhor virá de Temã e das montanhas de Parã, como majestade vem o santo. Sua glória cobre os céus e a terra enche-se de louvor. Teu resplendor é como a luz, brilha por intermédio da tua mão, e teu nome é velado por teu poder. Diante da sua presença irá sair a praga, as enfermidades que queimam como a peste, seguem os seus passos. Ele parou de medir a terra, olhou e sacudiu as nações. As montanhas que há muito existiam foram reduzidas a pó, e os outeiros que eram eternos desmoronaram. Os caminhos do Senhor são eternos. É o Senhor respondendo para Abacuque, um homem que questionou a Deus o porquê que o ímpio estava prosperando e os justos não. Então quando nós entendermos a soberania de Deus e o poder que Ele tem sobre as nossas vidas, tudo o que Ele fez de promessa está aqui dentro. E se a gente acatar para nossas vidas e colocar em prática tudo o que Ele deixou aqui, nós vamos viver o que Ele deixou para nós. Nós vamos viver tudo isso. E aí, no versículo 17, capítulo 3, versículo 17 diz: contudo, que a figueira não venha a florescer e a vide não venha a dar o seu fruto, faltando o produto da oliveira e os campos nenhum mantimento venham a produzir, sendo as ovelhas arrebatadas do aprisco, de forma que não exista gado nos currais. Porém eu irei me alegrar no Senhor, exultando no Deus que é a minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, fazendo com que os meus pés caminhem como um vencedor sobre os lugares altos. Ao regente da música para instrumentos de corda. A Bíblia não diz, mas estudiosos vão dizer que Abacuque ele era um homem que era líder do louvor, ele era um levita, então ele levava o povo à adoração. E aí o que acontece? Assim como eu li aqui no versículo 7 do capítulo 21 de Jó, ele vai questionar, ele passa por várias coisas, perde os filhos, perde fazenda, perde tudo num dia, e aí ele começa a questionar a Deus, mas ele não perde a sua fé. Ele não deixa a sua fé de lado, a ponto de a sua própria mulher chegar para ele e falar assim: olha aí como você está, amaldiçoa o seu Deus e morre. Ele vai olhar para a mulher assim e vai falar: por que você fala como uma louca? Nu eu vim e nu eu vou voltar. E aí no capítulo 2 ele vai dizer assim, que os planos do Senhor não podem ser frustrados. O que ele vai dizer? Ele fala assim: antes eu te ouvia só, eu conhecia só de ouvir falar, hoje eu conheço. Semelhantemente, a mesma coisa de Abacuque. Abacuque questiona, ele questiona a Deus. O Senhor vai responder a Abacuque no capítulo 3, ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira,
mas todavia eu vou me alegrar no Senhor. O que Ele está querendo dizer e o que nós podemos tirar de lição para isso? Ainda que o mundo esteja desabando do nosso lado, ainda que guerras estejam estourando por aí, ainda que a gente está vendo por aí muitas mortes, muitos assaltos, muitas enchentes, cidades próximas aqui a nossa sendo devastadas pela chuva, mas nós nos alegraremos no Senhor, porque tudo isso é consequência de cumprimento da palavra do Senhor. Tudo isso que está acontecendo ao nosso redor, tudo isso que está acontecendo no mundo, é cumprimento daquilo que o Senhor deixou escrito para nós. E eu e você, nós precisamos reconhecer e saber a soberania e o poder de Deus. Por quê? Porque nós vamos passar por isso sim, mas vai chegar um dia que nós vamos estar com Ele na glória. Vai chegar um dia que Ele vai nos tirar daqui. E aí, aqueles que estão atrás de nós, nós cremos que vai seguir o mesmo caminho que nós estamos fazendo. Fazer com que o reino seja conhecido. Fazer com que o poder de Deus ele seja espalhado pelo mundo. Fazer com que o nome de Jesus, que salva, que cura, que liberta, que restaura, seja conhecido em todo o território brasileiro, em todo o território mundial. Ele precisa ser reconhecido. E nós precisamos nos colocar na posição que Deus quer que nós nos colocamos. Eu falo isso todas as vezes que eu vou ministrar. O primeiro ministrado pela palavra sou eu. Eu preciso mudar todos os dias. Eu preciso renunciar todos os dias. Ou melhor, nós precisamos ser melhor todos os dias. Não é hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal, ou de manhã eu estou bem, à noite eu não estou. Questionar, perguntar, isso os profetas fizeram. Nós podemos sim questionar, nós podemos perguntar, nós podemos buscar de Deus uma resposta para aquilo que nós estamos passando. Mas nós precisamos entender que mesmo aqui, Abacuque, ele sabia, depois que aconteceu tudo, que iria valer a pena deixar as preocupações nas mãos de Deus. O questionamento que Abacuque faz e que Jeremias faz, não era uma preocupação só com eles, era uma preocupação com o povo de Israel e com o povo de Judá. Nós às vezes precisamos questionar, não só pela nossa vida, mas pela nossa família, pelas pessoas que nos seguem, pelos nossos discípulos, os geradores de vida aí sabem disso. Nós precisamos às vezes perguntar o porquê de tudo isso. Mas para tudo Deus tem um propósito e tem um plano. E o plano dele para a nossa vida é paz, não de mal, para nos dar um fim que nós desejarmos dentro do nosso coração. Eu desejo estar com Ele. Mais alguém aqui deseja estar com Ele? Aleluia. Se coloque de pé, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento. Te agradecer, Senhor, pela palavra que o Senhor ministrou sobre nós. Pai, que a tua palavra venha entrar no nosso coração, Senhor, e que nós venhamos guardar ela, Senhor. Que nós venhamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que nós venhamos reconhecer, Senhor, a sua soberania sobre todas as coisas, Pai. Entra, Senhor, na vida de cada um, Senhor, que precisa, Pai, de uma resposta, que precisa de uma restauração da sua parte. Em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer mais uma vez por estar aqui, Senhor, ministrando a tua palavra, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor, irmãos. Que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja, o controle ainda está. Eu tenho um Deus que
não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Olha pro irmão que está do teu lado aí. Você vai cantar para ele, amém? Você vai falar para ele assim, ó, o choro dura uma noite, mas a alegria vai vir na sua vida. Em nome de Jesus, nós servimos a um Deus do impossível, Deus do sobrenatural, não importa. A palavra já foi ministrada aqui essa noite. Então declare para a pessoa que está do seu lado aí. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Declare para ele. Eu creio. Profetiza sobre a vida dele. O choro dura uma profeta. noite. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Mais uma vez, vai. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Aleluia. Aleluia. Chega de choro. É o ano da colheita. É tempo de vermos grandes coisas em nome de Jesus. Amém. Só você que recebe essa palavra, faça alguma coisa, faz um barulho aí onde você está. Aleluia. Amém. Quem está saindo daqui abençoado? Glória a Deus, aleluia, amém. Quero falar para vocês que dia 26, último domingo agora de fevereiro, está conosco aqui o pastor Joarno, amém? Então venha, traga pessoas, convide pessoas também para ser abençoado com uma palavra que vai ser liberada dos céus para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos encerrar. Você que pode, erga suas mãos para o alto. Deus, no nome de Jesus Cristo, nós queremos, Senhor, te agradecer. Obrigado pela tua palavra. Que o Senhor, Deus, continue usando a vida do presbítero Éder, Pai, para pregar, para falar das boas novas, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Pai. Eu te peço neste momento, Senhor, leva-nos em paz, guarda a nossa volta, a nossa família, os nossos filhos, Senhor.
os nossos familiares, a cada vida que não pôde estar aqui essa noite, que o Senhor venha guardar, Pai. No nome de Jesus Cristo, eu quero declarar, Senhor, um final de semana, amanhã, Senhor, uma sexta-feira de bênçãos, que os céus venham a se abrir, Pai. Que o Senhor venha ministrar em cada coração, que o Teu Espírito Santo venha soprar em cada ouvido, Deus, que nós venhamos a ter uma intimidade ou uma profundidade contigo como nunca tivemos, Senhor. Fala conosco no nosso lugar secreto, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu te peço neste momento, Pai, faz em nós, faz através de nós, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, tão sedentos de Ti, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, todos os dias, Pai, falar conosco e que haja sensibilidade no ouvir, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que toda surdez espiritual, eu declaro neste momento, saia em nome de Jesus Cristo. Que o Teu Espírito Santo venha soprar, que o Teu Espírito Santo venha falar, que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, a tocar em nós como nunca tocou, a falar conosco como nunca falou antes, Pai. No nome de Jesus Cristo, Senhor, que nós sejamos mensageiros aonde a gente for, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, é o que eu te peço e te agradeço, Senhor, no nome santo de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Faz assim com as suas mãos. Diego, eu via dos céus um arco vindo e descendo sobre a sua vida. Deus mandou falar para você, Senhor, eu não esqueci da promessa que eu fiz para você. Vai se cumprir. Eu vi o céu se manifestando sobre a tua vida e Deus falando, vai se cumprir aquilo que eu prometi sobre a tua vida. Pode o inferno querer ou não querer, Deus vai fazer na sua vida. Aleluia. Com o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos hoje e para todos sempre. Todos que são de Deus diz, vão em paz, Deus os abençoe.